Bom dia aos amados irmãos e amigos que nos acompanham pelo Facebook. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês e que possamos estar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu peço aos amados irmãos que estejam orando uns pelos outros, orando pelos nossos representantes constitucionais, orando pela saúde do nosso povo, que Deus esteja cuidando de cada um deles. Afinal de contas, os médicos tratam, mas quem cura verdadeiramente é Deus, e os crentes em Jesus Cristo devem seguirem firme nesse propósito para a honra e glória tão somente de Deus, de confiar primazmente em Deus, sendo sabedores que Ele é capaz de acrescentar as demais coisas. Não estarmos turbados absolutamente por nada, mas sim estarmos confiantes no Senhor e firmes no seu propósito para a honra e glória do nosso bom Deus. Amém? Nós estamos estudando uma pedagogia bíblica para a educação dos filhos no lar, que tem como título Como Educar os Filhos no Lar. E nós vamos dar continuidade a esse estudo hoje. Nós temos ainda alguns domingos neste mesmo tema e eu espero que os irmãos estejam aproveitando o máximo possível do mesmo, porque os filhos são a maior herança que o nosso Deus nos dá na face da terra. É por meio dos nossos filhos que nós teremos continuidade na terra, e nós que temos Cristo como Salvador somos salvos e nós queremos a companhia dos nossos filhos também no céu. Portanto, quando nós falamos nesta pedagogia bíblica, nós levamos em consideração que a alma do seu filho, a alma do meu filho, vale mais do que o mundo inteiro. Então, nós estamos preocupados nesse sentido, que você eduque seu filho no caminho que o Senhor nos deu, que é Jesus Cristo como único e todo suficiente Salvador. Lembrando que, para chegarmos a essa pedagogia bíblica, é de extrema necessidade que se considere aqueles 4 pontos que temos falado já algumas vezes aqui na igreja: criação, queda, redenção, ou regeneração, ou redenção, Cristo Jesus, e glorificação. Portanto, você tem que considerar criação, que Deus criou todas as coisas. Você tem que considerar que o homem caiu. Você tem que considerar que em Cristo Jesus todo homem é regenerado. E você tem de considerar que todo aquele que for regenerado, este será glorificado. Então nós estamos trabalhando sempre nesse ponto, porque se você não considera esses pilares das Sagradas Escrituras, simplesmente você não vai considerar a Bíblia, você não vai considerar o plano integral de Deus, você não vai considerar aquilo que Deus diz. Então você vai ser um crente dupla face, você vai ser um crente muito bom na igreja, mas da porta da igreja para fora você vai aceitar as propostas que o mundo lhe oferece. Então é necessário entender as verdades das Escrituras e se manter firme nas mesmas, para que assim seja exitosa a sua tarefa de ensinar aos filhos. Nós vimos a fonte da autoridade, que é Deus, no domingo passado, e hoje nós vamos ver a autoridade dos pais, não é? Nós vamos ver a autoridade dos pais. Nós vamos ver que Deus autoriza aos pais a assumirem a autoridade sobre os filhos. Queremos demonstrar como verdade sobre a autoridade que já aprendemos nesse contexto, aplicada no lar. Ou seja, Deus dá autoridade aos pais
e os pais devem aplicar tal autoridade em casa. Não apenas como uma imagem distante, não como uma ideia de longe, mas como uma ideia aplicável. Nós não estamos aqui dando uma formação para você lembrar dela como um tempo bom, como um tempo agradável, como foi bom aquela mensagem. Não é essa a ideia. A ideia é que haja uma aplicação da mesma para a honra e glória do nosso Deus. Ou seja, nós estamos aprendendo sobre a autoridade e o norte do ensino é que esta autoridade seja aplicada. Eu quero que os irmãos abram as Bíblias para Tiago, capítulo 1, versículo 23, que diz o seguinte: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Nós não queremos, irmãos, com esse ensino, nós não queremos fazer desse ensino apenas uma lembrança boa. Você, eu sei como é. Nós estamos falando de aplicar esta autoridade que Deus lhe deu no lar, não desperdiçar a mesma. Esse texto de Tiago, ele vem bem a calhar, porque hoje nós vemos uma máxima de muitas informações e se escuta muito, mas na maioria das vezes se esquece logo daquilo que escutou, daquilo que aprendeu, certo? São muitas as informações. Porém, nós não estamos aqui querendo apenas sermos mais informando. Nós queremos que essa autoridade ela seja aplicada nos lares para a honra e glória de Deus, e lembrando que nós estamos tratando de almas. Nós estamos tratando de pessoas que têm alma, como todos os seres humanos, e que essas pessoas que têm almas, como todos os seres humanos, elas precisam de Cristo como Salvador pessoal. Esse é um fundamento que está posto quando nós falamos da queda e da regeneração. Na queda o homem perde a comunhão com Deus, na regeneração o homem recebe de volta essa comunhão com Deus para a honra e glória do nosso Deus. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e bateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então preste atenção do que nós estamos falando de aplicação. Nós estamos falando que a palavra de Deus não é um livro simplesmente para ser escutado. Nós estamos mostrando que a palavra de Deus é um livro para ser aplicado. Você quer estar do lado daquela casa sólida, ou você está querendo ficar do lado daquela casa edificada sem base? É uma reflexão que se propõe para os amados irmãos, porque obviamente que eu, enquanto pastor batista, eu tenho o privilégio e a liberdade de pregar, mas eu não tenho como imputar a pregação a prática de absolutamente ninguém. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele fala: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, ele está dizendo que a pessoa que vai praticar ou não. E ele compara ao homem que põe em prática as palavras dele como um homem prudente. Mas ele também fala que aquele que ouve as palavras
e não as põe em prática é imprudente. Ou seja, nem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo obrigou ninguém a pôr em prática as palavras dele. Não sou eu que vou fazer. Mas aí fica aquela reflexão que, por exemplo, quem tem filhos pequenos, os filhos já cresceram, com certeza em algum momento da vida viram os filhos se relacionando com aquela história dos 3 porquinhos, e eles mostram lá que o porquinho que construiu a casa firme e aquele porquinho foi prudente. Você é capaz de ensinar isso, de mostrar isso a seu filho. Agora, você precisa mostrar isso a você mesmo, que você precisa edificar a casa, o seu lar, da forma bíblica, para a honra e glória do nosso bom Deus. Já foi dito aqui em aulas passadas, nós estamos, acredito eu que na 5ª aula hoje, e nas aulas passadas a gente já enfatizou que Deus deu a você a responsabilidade de exigir do seu filho a obediência. Então a primeira verdade que nós queremos entender neste aspecto é que os filhos têm uma obrigação de obedecer aos pais. Isso aqui é necessário que isso entre na minha cabeça como pai, que entre na sua cabeça como pai ou mãe, para que você possa ensinar isso ao seu filho e que seu filho entenda que você é a autoridade. Que você é a autoridade. Vou só dar uma demonstração de o que é entender a autoridade. Quando você vai dirigindo daqui para Campina Grande, naquela localidade chamada Farinha tem um posto da Polícia Rodoviária Federal. E quando você se aproxima, você vê uma placa a 60 e depois você vê uma placa a 30. Todos os motoristas sabem que devem reduzir a 60 e depois a 30. E o fazem naturalmente. Mas por que eles fazem? Porque eles reconhecem a autoridade. Não é forçado, já para quem faz muito esse percurso, já está codificado na mente. Quando vai se aproximando, já está ali. Reconhecimento de autoridade. Então, os nossos filhos, eles precisam entenderem desde pequeno, e se nós perdemos tempo, talvez esse estudo que eu estou dando agora eu deveria ter dado há 10 anos atrás. E se nós perdemos esse tempo, nós temos de chegar nos nossos filhos agora e dizer: olha, meu filho, a coisa é assim. Não é uma questão minha, é uma questão de Deus. É Deus que diz para que os filhos sejam obedientes. É Deus que diz para que os filhos sejam obedientes. Vamos ver o que Deus nos diz em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Aliás, capítulo 3, perdão. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Diz o seguinte: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Então preste atenção o que o Senhor está nos dizendo. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Bom, nós estamos repetindo sempre isso. Nossos filhos têm alma, e essas almas precisam de Cristo como Salvador pessoal. E esses filhos têm de serem educados dentro desta verdade, de que se não crerem em Jesus, estarão indo para o inferno. Ou melhor ainda, estão indo para o inferno, chegarão ao inferno. E nós precisamos mostrar a eles a importância do caminho da obediência. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Devemos obedecer. No versículo 22, por aplicação, nós podemos ler: vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas com simplicidade
de coração, temendo a Deus. Então, meus amados irmãos, os filhos, como os servos, têm de obedecer de coração, não é? Então, hoje eu vou agradar meu pai, vou agradar minha mãe, porque tal dia tem aquele passeio e eu quero que meu pai e minha mãe me autorize a ir com meus amigos. Isso é uma forma ilícita de agradar, porque ela propõe uma base ilícita, ilegal, o suborno. Vou subornar meu pai com isso para que ele me dê tal. Certo? Não podemos, nós pais, não podemos cair nessas armadilhas. Se isso ocorre, a melhor resposta é um não. Mas o filho obedecer ao pai e à mãe de coração, para agradar a Deus. Essa é a pedagogia que nós queremos aplicar nas nossas casas, nos lares dos amados irmãos que compõem esta igreja e daqueles que estão nos acompanhando por meio da internet, certo? Não é algo, nós não queremos uma coisa fantasiosa, nós queremos treinar os nossos filhos para uma alta posição perante o Senhor, certo? Nós queremos que os nossos filhos tenham uma alta posição perante o Senhor. E qual é a posição daqueles que creem em Deus? Filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros juntamente com Cristo. É isso que a pedagogia da Bíblia nos ensina, certo? Mateus capítulo 8, versículo 27. Nós vamos ver uma fala de homens em relação a Cristo. Uma fala de homens em relação a Cristo. E aqueles homens se maravilhavam dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Veja só, a palavra de Deus está dizendo que Cristo fez com que o vento e o mar lhe obedecessem. Eu estou dizendo fez porque eles estão falando de um contexto imediato. Qual o contexto imediato? O acalmar de uma tempestade. Mas Cristo faz. Eu vejo pessoas zombando hoje da fé dos crentes, mas é interessante repetir que a oração de um justo pode muito. E eu aproveito, já que nós estamos vivendo um momento de crise na saúde, de crise na economia, de crise na política, de que os crentes orem, como diz a Bíblia. Ore para que Deus cure, ore para que Deus abençoe aqueles que estão revestidos de autoridade, para a honra e glória de Deus. Faça o que Deus diz, confie e crê em Deus. Deus é capaz de fazer muito. Certo? As pessoas estão zombando de quem está orando. Os ímpios estão zombando de quem está orando. Mas, irmãos, você é crente, você deve conhecer um pouco do poder de Deus na sua própria vida. Então, com esse pouco de conhecimento do poder de Deus na tua própria vida, confia no Senhor e ora a Deus. Então, Jesus aqui é exaltado, é glorificado. Por quê? Porque o vento e o mar lhe obedecem. Agora, meu amado irmão, o vento e o mar, eles são criados por Deus e eles têm um dispositivo de ação próprio e ou seja,
Existem leis, Deus, quando os criou, estabeleceu leis, e Cristo alterou estas leis. Veja você, faça uma reflexão. Veja você se o Senhor não é digno de se obedecer. O Senhor nos trata com misericórdia, mas pelo fato de ser misericordioso não anula a grandeza de obedecer. Devemos obedecer. Marcos capítulo 1, versículo 27. Marcos 1, 27. E todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Mais uma vez nós vamos ver espíritos imundos obedecendo àquilo que Jesus Cristo manda. Por que eu e você não vamos obedecer? É essa reflexão profunda e radical que eu quero que nós façamos. E nós estamos falando de autoridade que Deus te deu para você usar na tua casa. Nós estamos falando de autoridade que Deus me deu para que eu use em minha casa. E nós estamos, enquanto pedagogos, enquanto educadores, enquanto aplicadores da pedagogia da Bíblia, nós temos de ensinar aos nossos filhos tal obediência, para a honra e glória dele. Abraão, capítulo 11, versículo, Hebreus, capítulo 8, nós vamos ver Abraão obedecendo. Hebreus, capítulo 11. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. A palavra de Deus mostra pessoas obedecendo, a autoridade sendo exercida, pessoas que se puseram debaixo dessa autoridade de Deus. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 6, 1 Pedro como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Ou seja, você vê essa pedagogia bíblica sendo aplicada na vida de Sara, obedecendo a Abraão. E aqui para nós, Abraão era lá um dos grandes maridos da Bíblia. Mas você vê algo interessante, que Abraão soube aplicar essa pedagogia à sua esposa. Ela obedeceu. E aí, marido obediente, mulher obediente, filhos aprenderão com eles serem também obedientes, aprenderão com o exemplo para a honra e glória do nosso Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 9. E sendo ele consumado, vê-se a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Todos aqueles que creem em Jesus como Salvador pessoal, que obedecem para receber dele a salvação, esses são salvos. Então prestem atenção como é importante essa pedagogia bíblica de você exercendo a autoridade, ensinar seu filho a obedecer ao Senhor. Você exercendo a autoridade sobre o seu filho, você vai ensiná-lo que ele deve crer em Cristo como Salvador pessoal, que ele deve sair da autoconfiança e crer em Jesus, que ele não pode cair na armadilha da agenda cultural globalista, progressista,
de que Deus não existe, de que o homem é fruto da evolução. Ele não pode cair no conto da falsa ciência. Ele tem que render-se às Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos capítulo 6. A palavra de Deus diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. No nosso corpo mortal existe o pecado, e nós não devemos obedecer o pecado. Nós não somos mais servos do pecado, nós somos servos de Cristo. Veja o versículo 16: não sabeis vós que a quem vos apresentardes para servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então nós precisamos criar nossos filhos, irmãos, debaixo do conceito da obediência e não da rebelião. Nós devemos manter os nossos filhos debaixo do conceito bíblico da obediência para honra e glória de Deus. Vamos até 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 3. Você vai ver o custo da desobediência, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Olha só, a casa foi julgada por quê? Porque os filhos eram execráveis. Trata-se dos filhos de Eli. Nós já passamos por estas figuras aqui em estudos anteriores. Então veja bem, amados irmãos, a nossa responsabilidade. Você não pode conduzir sua casa na direção de fazer seus filhos execráveis perante o Senhor. É uma grande responsabilidade essa que Deus nos deu, de educarmos os nossos próprios filhos para a honra e glória do nosso Deus. Devemos fazer cumprir a autoridade que Deus nos deu na vida dos nossos filhos para a honra e glória de Deus, e lógico, segurança e edificação no Senhor. Segurança e edificação no Senhor para os nossos próprios filhos. Vamos até Provérbios capítulo 23, versículos 13 e 14. E não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Caminho de obediência. Caminho da obediência. Temos de ensinar aos nossos filhos o caminho da obediência para a honra e glória de Deus. Nós devemos ter esse cuidado de cuidar dos nossos filhos, de exercer a autoridade que Deus nos deu sobre os nossos filhos, para a honra e glória de Deus e, lógico, para a nossa segurança juntamente com eles. E você partir para a glória, sabendo que lá vai esperar seus filhos. É disso que nós estamos falando em primeira instância, em primeiro momento. Agora, a obediência ao Senhor traz inúmeros outros benefícios. A palavra de Deus é cheia de promessas para aqueles que obedecem ao Senhor. Não somente você lê a Bíblia que você vai ver isso. Nós temos um adendo aqui. Nenhuma outra instituição estabelecida por Deus tem a mesma autoridade sobre os filhos. Os filhos devem honrar, decidir dar estimação, extremada honra aos pais. As outras autoridades
devem serem honradas e obedecidas, mas não devem a mesma submissão que devem ao pai e à mãe. Porque a submissão ao pai e à mãe, ela é do coração. É do coração. Ela é espontânea, ela é voluntária. Nós precisamos colocar nada. O Estado, nós demos um exemplo aqui da obediência à legislação federal do trânsito. Você obedece, talvez você nem goste de obedecer, mas você obedece. Mas a obediência ao seu pai deve ser do coração para a honra e glória do nosso bom Deus. Nós não estamos pregando com isso rebelião, devemos obedecer às leis que não se chocam com as Escrituras, porque as leis que são contrárias às Escrituras, obviamente que elas não são para serem obedecidas pelos crentes. Isso pode trazer consequências graves? Sim. Você tem no Novo Testamento, no livro de Atos, pessoas que morreram, pessoas que foram presas, pessoas que apanharam por não obedecer leis que eram contrárias àquilo que a Bíblia ensina, certo? É bom a gente dizer isso, porque o crente não pode aplaudir esse tipo de lei, certo? Nós até poderemos conviver com elas, poderemos até ser punidos com elas, mas eu não posso ser achado do lado dela. Seria a mesma coisa se fosse possível, se os crentes ficassem para a grande tribulação, serem conchavados com o anticristo, certo? Então veja bem, devemos nos sujeitar às autoridades, sim, a palavra de Deus nos ensina isso, mas a meu pai e a minha mãe eu tenho honra duplicada, eu devo honrar mais para a honra e glória do meu Deus. Tito 3:1. Fala desta obediência às autoridades. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e autoridades, que lhes obedeçam e sejam preparados para toda boa obra. Devemos obedecer, mas a pai e mãe, numa instância maior, para a honra e glória de Deus. Uma série de outras pessoas que devemos obedecer, aos mais velhos, às esposas, aos maridos, os crentes um ao outro, né? Aos crentes um ao outro. Vamos ver 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Diz o seguinte: semelhantemente vós jovens sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então aqui nós temos algo interessante, que os crentes têm perante Deus o dever de obedecer um ao outro, obviamente em direção a obedecer a Cristo, né? Eu não posso obedecer um irmão para longe de Cristo, mas eu tenho de obedecê-lo naquilo que agrada a Deus, certo? Isso passa muitas vezes despercebido. As pessoas acham que nós vivemos uma época de muita rebelião e as pessoas acham que a preeminência é sempre sua. Não. A Bíblia diz que os crentes devem se sujeitar uns aos outros, certo? É algo muito interessante de ser dito e ser visto aqui. Diz aos jovens para se sujeitarem aos pastores e diz a todos os crentes a serem sujeitos uns aos outros para a honra e glória do nosso Deus. Então nós não devemos nunca termos assim um cabo de guerra entre nós, mas sim procurarmos todos nós trabalharmos numa só direção. Os servos aos mestres, à igreja, a Cristo, Cristo ao Pai. O próprio Cristo foi obediente a Maria e a José,
próprio Deus, na pessoa de Cristo, foi obediente a Maria e a José. Vamos ver Lucas capítulo 2, versículo 51. Lucas 2, e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. A sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Olha só. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Ou seja, obedecia a papai e a mamãe aqui na terra, né? A José não era o pai de Cristo, mas exercia tal autoridade no lar para a honra e glória do nosso Deus. Então, Jesus Cristo obedeceu a José e obedeceu a Maria. É um exemplo. Nós temos aí uma ordem escriturística, certo? Nós não vemos na Bíblia nenhuma reação de Jesus Cristo contra a autoridade de José, certo? Então nós temos posição de governo no lar, certo? É um ponto importante nessa pedagogia, posição de governo no lar. Existe uma posição que deve ser mantida, uma posição de governo, certo? Com certeza nós achamos na Bíblia a indicação da prática, certo? De governo no lar, de governabilidade. Há muita coisa acontecendo na atualidade por falta de governo, por falta de estrutura governamental no lar. O lar nada mais é do que um pequeno estado, certo? Nós temos as leis, mas o lar, dentro das prerrogativas bíblicas, é um lugar de muita segurança, porque o lar é um indicativo daquilo que dá maior liberdade, que é o direito bíblico de propriedade privada, certo? O direito bíblico de propriedade privada, que as pessoas às vezes não entendem quando nós falamos de propriedade privada. Nenhum lugar do mundo prospera sem propriedade privada. Lógico que no olhar globalista, a propriedade privada é um problema. Mas onde é o lugar que você exerce de maior liberdade? Onde você se expressa de forma mais livre, certo? Então, o que é um lar? O lar é um pequeno reino. E dentro de cada lar tem um rei e uma rainha e uma corte. E quando você estuda a história dos reis, você percebe que um rei, uma rainha e uma família real muitas vezes tem de fazer grandes sacrifícios pelo seu próprio reino. Muitas vezes tem de entrar em conflitos contra outros. Muitas vezes membros amados da família ficam para trás. Um pouco de história real, não comunista, não marxista, faz bem para todo mundo. História é uma disciplina que faz bem para todo mundo. O que torna a história ruim foi o veneno colocado dentro. Qual foi o veneno? O positivismo e o marxismo. Se você conseguir tirar positivismo e marxismo da história, aí a coisa fica boa de estudar e faz bem para as pessoas. Com o positivismo e com o marxismo, ela não presta para nada, né? Ou a não ser presta para alienar, para formar pessoas alienadas, pessoas que só pensem dentro da caixa da destruição e da miséria. Bom, então nós precisamos entender essa estrutura de governo no lar.
E governo, gente, um governo ele é composto de administração da economia, da administração do tempo, do ensino, da prática do ensino, aprendizagem, da segurança, da justiça, certo? Então, no lar você tem um governador, você tem segurança, você tem o provedor econômico, você tem o Ministério da Defesa, né? A segurança já é defesa, você tem o Ministério da Justiça, porque o pai e a mãe têm que julgar. Agora, muitas pessoas não estão entendendo isso. Aí o que acontece? Faz um processo de má gestão. E o processo de má gestão destrói um município, um estado, um país. E destrói mais rapidamente ainda o lar, que é uma unidade de gestão pequena, certo? E como um reino, tem também o setor relacional com outros reinos. Tem os reinos amigos, parceiros, tem os reinos conhecidos e tem os reinos inimigos. Há uma necessidade de se saber disso. Há uma necessidade de ser sabedor disso para a honra e glória de Deus e cuidado com os filhos. Então vamos Mateus capítulo 15, versículo 4. Vamos ver o que é que diz Mateus 15, 4. Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer o pai ou a mãe, certamente morrerá. Presta atenção aí na lei do lar, na legislação. É uma lei, é um fundamento. Filho, obedece a teu pai e a tua mãe. Se não obedecer, o que é que acontece? Morre. Isso aqui é a placa da lei lá em Israel. Deus é perfeito em todas as coisas. Se os homens tivessem colocado a Constituição de Israel para todas as nações do mundo, sem exceção, mesmo que nem crescem em Deus, mas andasse na Constituição, na lei prática de Israel, todo mundo seria próspero. Todo o mundo seria próspero. Pode ter certeza disso. Que problema teria a polícia se os pais educassem os filhos a honrarem pai e mãe? Não teria, porque todos seriam obedientes ao restante das autoridades. É um princípio fantástico. Nós temos uma lei aí para a honra e glória de Deus. Vamos para Provérbios 30, 17. Vamos ver o que diz. Provérbios 30, 17. Os homens têm perdido grandes bênçãos por viverem em rebelião contra o ensino do nosso Deus. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, curvos do ribeiro os arrancarão, e os filhotes de águia os comerão. Nós já passamos por esse texto em lições passadas desta mesma pedagogia. Mas preste atenção: os filhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe. Bora pensar aqui naqueles pontos que nós temos dito: criação, queda, redenção e
glorificação. Redenção, regeneração. Eu estou usando as duas palavras para uma aplicação, para uma coisa só. E glorificação. Então veja bem, dentro desta visão da pedagogia bíblica, aqueles filhos que zombam de pai e de mãe não têm promessas boas para os mesmos. Gestores do lar, pais e mães, entendam que a coisa é séria. Entenda que você manda. Quando eu estava na universidade, brincando lá de estudante de história, tem uma professora que sempre fazia uma brincadeira de triste do poder que não pode. Que não é uma frase dela, mas ela dizia triste do poder que não pode. Toda aula ela repetia isso. Triste do poder que não pode, triste do poder que não pode. Verdadeiramente é triste um lar onde o poder não pode. Verdadeiramente é triste quando a gente escuta um pai dizer, mas eu não posso com meu filho, eu não posso com minha filha. O filho aí está ocorrendo um princípio de rebelião ativa e toma as providências. Na época da aplicação da lei de Moisés a Israel, o que acontecia com isso? Nós vimos aqui em uma aula passada, pai e mãe levavam o caboclo ou a cabocla para os oceiros da cidade e era apedrejado. Então é possível você criar filhos obedientes, é possível. A Bíblia nos dá tal autoridade e tal esperança. Devemos cuidar dos nossos filhos à maneira da Bíblia. A posição de autoridade dos pais deve ser ensinada fortemente na igreja. Deve ser apoiada pelos governos. Deve ser apoiada pelos governos, sim. O governo tem diz, olha, pai e mãe têm autoridade sobre os filhos. Aí nós vemos uma época perigosa que nós estamos na contramão disso, que é a chamada agenda globalista e progressista. E aí tem crente batendo palminhas para esse negócio. Tem crente batendo palminhas. Eu não estou falando aqui porque tem algumas pessoas confundindo alho com bugalho, dizendo, não, mas o pastor está falando em política. Não, eu estou falando de Bíblia. Eu estou falando que tem governos que diz que a criança é do Estado. Nós vivemos sobre uma ditadura educacional, onde você tem de matricular seu filho numa escola, onde você não tem a liberdade de você mesmo ensinar seu filho em casa. Nós temos uma legislação que amarra os pais daquilo que eles poderiam fazer com relação à educação dos filhos. Em outras palavras, nós temos uma legislação que é fruto de rebelião. E aí entra aquele segundo ponto que eu tenho falado, queda. A nossa legislação, ela é fruto da queda, certo? Aí você pode dizer, pronto, pastor, e aí? E aí? Aí você se torna um omisso, né? Ou isentão. Você não pode ser omisso nem isento numa coisa dessa. Você tem que ser encontrado achado brigando pela coisa certa. Quem te deu teus filhos? Foi o Estado ou foi Deus? Quem foi que fez o teu filho do ventre da tua mulher? Segundo a Bíblia? Deus. Agora, se um Estado, seja ele qual for, tiver capacidade de fazer um filho no ventre de uma mulher, aí o filho é dele. O filho é dele. Mas os filhos que Deus nos deu, eles nos pertencem, certo? Aí de novo eu toco no ponto, e eu vou tocar muito nisso, até porque eu estou estudando, que é um assunto que
que eu despertei para estudar agora há pouco, a bendita coisa que eu tenho dito aqui. Qual a razão da liberdade? Propriedade privada. De quem é o filho? Da família. Filho pertence à família. Mas o que é que o Estado diz? Que o filho pertence a ele. O que ele quer que pertence a ele. E tem Zé Crentinho achando isso o máximo. Não é o máximo. O máximo é você dizer o que Deus diz e você lutar para que as coisas sejam do jeito que Deus diz. Mas você pode dizer, mas nós não vamos conseguir. E daí? Você não vai conseguir? Pode ser que você não consiga fora da esfera da sua casa, mas a sua propriedade privada, que é a sua casa, lhe dá tal liberdade. Então, cuidado com aqueles que são contra a propriedade privada, certo? Cuidado com esses discursos, certo? Não se apegue a nomes humanos. Aqui não é uma defesa ou uma acusação a, B, C, D, ou seja lá o que for. Aqui é um ensino do que é correto. Você abraça o ensino do que é correto ou não? Aí é uma questão sua. Mas para você servir a Deus, você tem que ser sempre achado do lado daquilo que Deus aprova. Uma leitura bem rápida na Epístola de Paulo aos Efésios nos leva a essa simples conclusão. Se nós tivéssemos a bênção, como algumas sociedades do passado, e eu posso citar aqui os Estados Unidos da América, que constituíram a sua sociedade sobre a Bíblia, onde o Estado apoiava aquilo que a Bíblia diz em relação aos filhos, era muito bom. Mas nós não temos. Mas sociedade é construível ou não? Sociedade é construível. E se sociedade é construível, eu posso pedir a Deus que a construa. Aí vem a turma da escatologia negativa. E qual que é a turma da escatologia negativa diz? Que vai ser de pior para pior. Gente, o rapto, a retirada dos salvos é sem sinal. Essa teologia falaciosa, ela toma como base o processo enganoso da Igreja Universal Invisível, que é tendenciosa sempre à bagunça, para dizer que Cristo virá na grande apostasia. Mas o termo apostasia não foi traduzido. Se fosse traduzido, seria retirada. Então há um engodo e um engano nisso. Então, se você é crente, se você é salvo por Jesus Cristo, você tem de estar ao lado do que a Bíblia diz sempre. Sempre. Eu estou ficando com o pé atrás de tudo e de todos que querem fugir da criação, queda, regeneração e glorificação. Certo? Eu estou ficando de pé atrás de todos aqueles que dizem que Deus não usa. Se você estudar a história, e aí não vou falar da história geral, se você estudar a história, você vai ver o seguinte, que Deus usa pessoas. Deus usou José. Deus usou Davi. Ou não? Deus usou o meu amado Brasil para voltar sim para a criação do Estado de Israel. Você acha que foi o diabo que usou? Eu estou dando exemplos para o camarada dizer, não, eu sou do céu, não importa. Rapaz, você é do céu, você está na terra. Haja na terra como se fosse do céu, aí está certo. E agir na terra, como você sendo do céu,
implica dizer que você estará sempre no caminho da luz, no lado certo. Esse é o fato. Esse é o fato. Eu vi tempo de uma pregação essa semana, onde o pobre do pregador, acredito eu ser um bom homem, mas por estar numa igreja mal doutrinada, e parece que está vendo aquela igreja numa guerra entre si nas redes sociais, ele até foge do decoro e trata do assunto em um culto transmitido, certo? Mas por quê? Porque tem crente se colocando junto às forças de Satanás. Ou para ser bonzinho, como diz o irmão Neto, preocupado com o próprio bucho. As coisas de Deus são maiores e eu não posso ser isento. Não pense você que se isentando, eu vou educar meu filho do jeito que o ECA diz, eu vou educar meu filho do jeito que o MEC diz, eu vou educar meu filho do jeito que a OMS diz, eu vou educar meu filho do jeito que a ONU diz. A ONU diz que gênero e aborto são direitos humanos. Eu preciso desenhar, Eu vou dizer uma coisa a vocês, eu sou péssimo em desenho, mas quando eu ensinava história, eu costumava desenhar, eu costumava explicar desenhando, certo? E a turma entendia, certo? A turma entendia. Então veja bem, é necessário colocar aquilo que é do alto, verdadeiramente no alto, e se você se isenta de defender aquilo que é do alto, com o seguinte discurso, eu penso nas coisas que são de cima, você está apenas fugindo da raia. Desculpa a franqueza, mas uma coisa que eu procuro sempre ser franco nas minhas colocações. Quem me conhece sabe disso. Eu nunca fui um homem de palavras bonitas, eu nunca fui um homem de muito fino trato, né? Certo? Eu já encarei algumas situações complexas na vida e sempre lidei com muita franqueza e sinceridade, certo? Eu fico com a Bíblia em todas as situações, mesmo que eu fique só. Eu tenho uma característica que eu admiro em mim, a capacidade de solidão. Você tem que ter capacidade de ser solitário, certo? Então eu fico com o que a Bíblia diz, mesmo que eu fique sozinho, sem nenhum problema, certo? Não tenho compromisso absolutamente com nada e com ninguém fora de Deus, fora o que a Bíblia diz, certo? Então, para você educar seu filho como a Bíblia diz, você precisa se curvar ao que a Bíblia diz em todos os pontos da mesma, para a honra e glória de Deus. Nessa manhã, nós podemos ver o seguinte, que nós temos autoridade dada por Deus. A autoridade que você tem de ter um lar, de ter uma propriedade privada, foi Deus que lhe deu. A autoridade que você tem sobre os seus filhos foi Deus que lhe deu. A autoridade de aplicar a pedagogia bíblica a seus filhos foi Deus que lhe deu. Nem a igreja pode imputar isso a você, eu não posso obrigar você a fazer isso. Nem o Estado pode obrigar você a não fazer. Agora, eu sou um entusiasta de que você faça. A agenda progressista, globalista, ela é contrária a que você faça. Ela considera você incapaz. Ela considera você alguém perigoso,
para os seus filhos, e o desejo dessa agenda é destruir a família. E eu estou na contramão disso. Agora, por estar na contramão disso, eu não estou defendendo A nem B, eu estou sendo contra. E se você é crente, você deve pensar direito naquilo que você está fazendo. Porque você corre muito risco, talvez não com os seus filhos. Para a geração que eu estou falando, que já tem filho, talvez não com os seus filhos. Mas para a geração que eu estou falando, que ainda não tem filhos, a coisa pode ser bem complicada. Quando eu olho para a perspectiva dos meus netos, dos netos de Beck, dos netos de Neto, dos seus netos, como será? Como será? Pensa um pouco sobre isso e aplica na tua casa a pedagogia bíblica para a honra e glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos ficar por aqui. À noite, às 19h30, estaremos de volta com o nosso serviço de adoração.